9 de julho, terceiro dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escutemos agora a palavra de Deus do primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 27 até o versículo 29. Diz o texto: Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nesses termos: Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, nesse terceiro dia de oração, nós queremos contemplar esse gesto do rei Acabe de se humilhar dos seus pecados, de se humilhar perante o Senhor, e assim nós percebemos que Deus, ele suspende o castigo ao rei Acabe. Ele fala que não castigará mais o rei Acabe, porque esse rei se humilhou. E essa é a grande palavra de hoje. A palavra que nós somos convidados é que possamos ter humildade. A humildade é o fundamento, é o início de uma grande jornada de vida de comunhão com Deus. Nós começamos com o monte, com a visão do Monte Carmelo, lembrando que na Bíblia Jesus volta e meia também subia ao monte. O monte é esse ambiente, ele tem esse simbolismo de afastar-se do mundo, afastar-se dos homens, e segundo, da proximidade com o céu, da solidão, do silêncio, para que assim possamos estarmos a sós com Deus. O monte é o local da busca da intimidade com Deus. E como já se diz na oração de Nossa Senhora do Carmo, o monte para nós é Cristo. É através de Cristo que nós vamos para o Pai. Em todos nós existe o desejo da felicidade, o desejo da vida, de sermos amados, e somente pode completar esse desejo de nossa alma o próprio Deus, o próprio Pai. O caminho para o Pai se dá através de Cristo. É Cristo quem nos eleva, quem nos faz subir até Deus, até o Pai. Então, amados, vamos começar então essa longa caminhada de subida até Deus, lembrando que, como disse Santo Agostinho, a minha alma está inquieta enquanto não repousar nele. Para começarmos, devemos começar bem. Estamos na base dessa montanha, estamos na base, no início de tudo ainda, e queremos colocar fundamentos sólidos. A casa, nenhuma casa se constrói a partir de cima, dos telhados. Toda casa ela começa a sua construção, a sua edificação a partir do chão, da base. E é isso também que nós queremos ter clareza, começarmos bem. Em muitos ambientes religiosos se prega atualmente uma certa espiritualidade que se parte de cima. Então ela nos apresenta grandes ideais que devemos alcançar. Semelhante ideal consiste então em abnegação, no autodomínio, a amabilidade constante, no amor desinteressado, na liberdade diante da raiva e no domínio da sexualidade. Essa espiritualidade a parte de cima possui certamente uma importância positiva, todavia, não raro ela também nos leva a saltar por cima de nossas próprias realidades. Ela também nos faz esquecer muitas vezes de nossas próprias fraquezas e limites. É assombroso que muitas vezes, mesmo pessoas cristãs, piedosas, reajam de maneira até bastante brutal e cruel com outras, pessoas que são religiosas, porque lhes falta um trabalho interior. É justamente isso que nós queremos abordar com maturidade. Nós também, pessoas que buscam a Deus, devemos aprender a trabalhar a vida interior, como já ensinava Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila fala que o caminho espiritual não é um caminho fácil ou light, como muitas vezes é pregado hoje em dia, mas o verdadeiro caminho que leva a Deus é um caminho longo, que devemos ter paciência e principalmente voltamos com a palavra que tenhamos também a humildade. Há hoje em dia muitas pessoas que ficam então fascinadas cedo demais por caminhos fáceis, caminhos de espiritualidade fácil, que nós chamamos também até de espiritualidade light. Pensam que podem seguir esses caminhos sem antes serem
sem antes terem seguido o penoso caminho do autoconhecimento e do encontro com seu próprio lado sombrio. Um grande perigo está no fato de querermos fazer uso da nossa religião, da nossa fé, da nossa oração, para nos esquecermos, para nos desviar dos problemas reais que nós mesmos deveríamos resolver. Esses problemas são tais como, no caso, por exemplo, de nossa sexualidade, de nossas agressões e de angústias reprimidas. Aqueles que realmente buscam a Deus devem aprender a encarar suas próprias paixões e lutar com elas. Somente então é que tais pessoas podem pôr-se inteiramente a caminho. Somente assim podem fixar seu coração plenamente em Deus. A teologia da Igreja nos ensina que a verdadeira espiritualidade ela parte então da base. Nos mostra que devemos principiar em nós mesmos e em nossas paixões, sentimentos, desejos e emoções. O caminho para Deus sempre conduz ao autoconhecimento. Como dizia então o monge Evagrio Pontico, formulou isso da seguinte maneira: se queres conhecer a Deus, aprende primeiramente a conhecer a ti mesmo. São Bento definiu também esta espiritualidade a partir da base no seu capítulo que fala sobre humildade, no capítulo da regra de São Bento. Ele até toma a escada de Jacó como uma imagem, metáfora para o nosso caminho até Deus. O paradoxo, a contradição no nosso caminho espiritual está no fato de subirmos para Deus à medida que nos rebaixarmos até a nossa própria realidade. Repito, só subimos até Deus se nós conseguirmos nos rebaixar até a nossa própria realidade. E é assim que São Bento entende a palavra de Jesus que diz: quem se humilha a si mesmo será exaltado. É descendo para dentro de nossa condição terrena que nós entramos em contato com Deus que habita em nossa alma. O que precisamos fazer é, através de nossos pecados, mergulhar dentro de nossa profundidade, de nossa alma, porque a partir do mais baixo que há em nós é que poderemos subir até Deus. Então, essa ascensão para Deus corresponde à nossa principal ansiedade original de cada um. A própria filosofia de Platão já girava em torno desse tema, porque Platão já dizia que o homem só ascende até Deus, só sobe até Deus, através do seu interior. Os padres da Igreja veem em Jesus um modelo de como podemos atingir o Pai. Nos lembremos então da ascensão de Jesus, mas para que Jesus pudesse sentar-se à direita do Pai, primeiramente ele teve que se tornar homem, ele se encarnou na Virgem Maria, se fez um igual a nós, isso é, se rebaixou a nossa humanidade, e além de ser um como nós, ele também foi para a cruz, que era o local mais vergonhoso que existia no seu tempo. Jesus se humilhando, ele então, como diz na carta aos Filipenses, capítulo 2, é que ele conseguiu então, novamente, a sua glória junto ao Pai. O nosso caminho de ascensão, ele necessariamente passa por um caminho de rebaixamento, como vai dizer no grego, uma palavra interessante, de kenosis. Jesus se rebaixou e por isso ele foi exaltado. Desse modo, antes de nós podermos continuar nossa caminhada através de Jesus, de ascender até Deus, nós devemos, antes de mais nada, nos rebaixar para dentro de nossa humanidade, aceitar a nossa humanidade da maneira como Deus se fez em Jesus. Somente o humilde, que está preparado para abraçar seu humus, sua humanidade, sua terrenidade, sua sombra, experimentará o Deus verdadeiro. Por isso, sempre de novo, podemos ouvir esse elogio à humildade. A humildade é o caminho verdadeiro para Deus. Sem humildade, podemos continuar no perigo de colocar Deus ao nosso serviço. A humildade é a condição necessária para deixarmos que Deus realmente seja Deus em nossa vida. Quanto mais próximo alguém chega de Deus, tanto mais humilde ele se torna, pois é aí que ele sente, enquanto homem, enquanto ser humano, que é o quanto está distante da santidade de Deus. A humildade, sem dúvida, é a resposta para a nossa experiência com o Senhor. E assim, já completando,
Nós aprendemos hoje que a espiritualidade, a partir da base, é um caminho para Deus que passa pelo necessário encontro comigo mesmo, pelo rebaixamento para dentro de minha realidade. Queremos aqui encerrar com as palavras de Dorotéu de Gaza, que era um monge. Ele dizia certa vez: teu entulho, diz o profeta Jeremias, será então teu mestre e teu pedagogo. Dorotéu de Gaza acredita na importância das nossas quedas, a ponto de afirmar, ele diz, nada acontece sem Deus. Deus sabia que isso seria saudável para minha alma, e foi por esta razão que aconteceu como tinha que acontecer. Por de tudo que Deus deixa acontecer, não há nada que seja importuno. Ao contrário, tudo é totalmente conveniente e oportuno. Tudo tem seu sentido. Também minhas paixões, emoções, desejos, meus pecados, são eles que, de uma forma mais eficaz até, nos fazem nos colocar no caminho para Deus. Que também Deus possa nos levar para esse caminho da glória, mas o caminho da glória, ele necessita dessa base, de nós podermos sermos humildes, de reconhecer a nossa humildade e assim começarmos nosso caminho de subida ao Senhor. Que Deus então nos abençoe nesse dia. Antífona. Flor do camelo, vinha florida, esplendor do céu. Ó Mãe, Virgem singular, doce Mãe, sempre Virgem, aos camelitas dai privilégio, estrela do mar. Oremos. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.